Então, a gente vai apresentar aqui o trabalho da disciplina de hidrologia, trabalho que consistiu no estudo das características morfométricas da bacia de Orleans. Para a realização desse trabalho, a gente fez a utilização do software ArcGIS e também utilizou as cartas da IPAGRE e da SDS. O nosso grupo é constituído por mim, Júlia, Anne e Camila. Então a gente pegou a bacia da SDS da IPAGRE e a gente já sabia que elas tinham um pouco de diferença, porque uma era mais precisa que a outra. No caso da SDS estava numa escala de 1 para 10 mil e da IPAGRE numa escala de 1 para 50 mil. E para realizar o estudo da bacia, a gente escolheu um rio principal, um rio de ordem simples, que no caso é o rio Palmeiras. Então segue com a gente que a gente vai explicar um pouquinho como a gente fez esse trabalho. Para delimitar nessas bacias, a gente precisou buscar a demografia, que representa a elevação, e também o curso d'água para ver quais os limites da bacia que a gente escolheu, no caso a bacia de Orleans. Então a gente pegou no site da IPAGRE, aqui, a nossa bacia de Orleans, na escala de 1 para 50 mil, e também a nossa demografia aqui, referente à região sul catarinense, no ponto TIFF. Então, temos aqui a nossa demografia, e para delimitar a bacia, a gente usou as ferramentas do Hydrology e do Conditional aqui no Spatial Analysis Tools. E aqui usamos o Fill, Flow Direction, Flow Accumulation, depois o COM, que a gente definiu que é um rio ia ser a junção de 120 partes. Após isso, a gente conseguiu fazer o Watershed e Stream to Feature. Mas para ver a ordem dos rios mesmo, a gente pegou o Stream Order aqui mesmo. Com o Stream Order, a gente encontrou aqui um rio de quinta ordem. E foi posto então a exutória e depois feito o Watershed. Essa aqui é a nossa bacia. Para delimitar a bacia da SDS, a gente abriu um novo arquivo, baixamos do site da SDS o nosso raster também, a demografia. Ele nos informou que são 6 partes aqui. E também baixamos o curso da água. Depois de baixar os nossos arquivos, a gente encontrou qual o raster que era referente à nossa bacia a partir da delimitação da bacia que a gente tinha da IPAGRE. Mas essas 7 partes aqui, elas precisaram ser juntadas para que a gente pudesse trabalhar nelas. E a gente conseguiu fazer isso a partir da ferramenta Mosaic to New Raster, nos Data Management Tools, aqui. Depois disso feito, a gente obteve então a nossa demografia assim bonitinha. Como os arquivos continuaram sendo muito pesados para aplicar diretamente as ferramentas do Hydrology, a gente precisou delimitar nossa bacia de outra forma, mas sem curva de nível e somente com o curso da água. A gente optou por delimitar nossa bacia através do editor, tendo como base nosso curso da água e também a bacia que a gente obteve da IPAGRE, sempre cuidando para não cortar nenhum rio. Então, algumas partes a gente já viu que faz diferentes e tendo como referência também a nossa história. E a bacia delimitada ficou assim. Essa delimitação, então, a gente usou como base para extrair também o nosso mosaico. Então, a gente conseguiu extrair ele. E somente então a gente pôde aplicar as ferramentas do Fill, Flow Direction, Flow Accumulation, o Conditional, que agora precisou ser multiplicado por 900. E então a gente obteve o nosso rio, que ficou também um pouco diferente do curso da água obtido. Bom, agora eu vou mostrar como que fizemos para descobrir algumas características morfológicas da bacia. Então, para descobrir a área, a gente veio aqui no Shape, no layer da bacia, abrimos a tabela de atributos e a gente consegue descobrir o perímetro da bacia, que está em quilômetros, e a área da bacia, que está em quilômetros. Em seguida, para a gente descobrir o comprimento do rio principal, a gente foi selecionando
com o Select Feature todos os trechos desse rio principal e criamos um layer para ele. Com isso, a gente consegue descobrir qual que é o comprimento desse rio principal. Então, a gente tem que aqui, esse rio principal, ele tem um comprimento de 19,458 km, aproximadamente. Então, agora eu vou mostrar como que a gente conseguiu os números de trecho para cada ordem de rio. O que a gente fez, viemos aqui em Selection, em Select by Attributes, e selecionamos o layer referente ao String to Feature. Então, para a gente selecionar somente os rios de ordem 1, viemos aqui em Grid Code, colocamos igualamos a 1, e com isso ele selecionou todos os rios de ordem 1. E para isso fizemos um layer para só os rios de ordem 1. Sucessivamente para os rios de ordem 2, para os rios de ordem 3, os de ordem 4 e os de ordem 5 também. Para a gente descobrir a quantidade de trechos, como nós já fizemos os layers referente a cada ordem, viemos aqui na tabela de atributos e a gente pode perceber que essa ordem, ela possui 179 trechos. Então, pegamos esse número e colocamos na nossa tabela e fizemos isso para o rio de ordem 3, o de ordem 4 e o de ordem 5. A quantidade total de trechos da bacia foi a soma de todos os trechos dessas ordens. Para a gente encontrar algumas informações referentes à declividade, a gente utilizou a ferramenta Slope para gerar esse layer aqui. Aí a gente colocou como input o raster da bacia. Em seguida, nós viemos aqui em Search e utilizamos uma ferramenta chamada Add Surface Information, em que colocamos como input aquele layer referente aos rios de ordem 1. O input surface é o slope e select all e OK, né, para criar. Então, depois de ter feito isso, nós viemos aqui na tabela de atributos e ele já gera todas aquelas informações que nós pedimos para criar. E com isso nós conseguimos obter a média da declividade, que vai ser utilizada depois para fazer a terceira lei de Orton. E então todo esse procedimento foi repetido para os rios de ordem 2, ordem 3, ordem 4 e ordem 5. Para obter depois os perfis de altitude, utilizamos a ferramenta Reclassify. A gente seleciona 6 perfis de altitude e eles também nos possibilitaram ter a curva ipsométrica em porcentagem e também em altitude para nossas bacias. A partir de dados encontrados anteriormente, explicados aqui, como o comprimento dos rios e o número de segmentos, foi possível encontrar alguns outros parâmetros, inclusive parâmetros essenciais para a demonstração das 4 leis de Orton. A primeira lei de Orton é a lei do número de canais. Ela associa a quantidade de número de canais presentes na bacia com a ordem desses canais. A partir da demonstração da lei de Orton, foi possível calcular a taxa de bifurcação e construir o diagrama. A segunda lei de Orton é a lei do comprimento dos canais, e ela associa o comprimento dos canais com as ordens. E a partir dela foi possível encontrar a taxa de comprimento, onde foi possível também realizar a construção do diagrama. Já a terceira lei de Orton é a lei da declividade da bacia e relaciona a declividade média com as ordens. E a partir dela também foi possível encontrar a taxa da declividade e foi possível construir o gráfico. Já a quarta lei de Orton, ela é a lei das áreas da bacia e relaciona as áreas médias da bacia com os segmentos de cada canal. Assim como fizemos com a bacia da Epagre, repetimos o mesmo processo com a bacia da SDS e percebemos que os gráficos apresentaram curvas parecidas.